boa tarde, Santa Catarina, pontualmente meio-dia e meia. Seja muito bem-vindo. Esse é o Jogo Aberto SC, ao vivo para todo o território catarinense. E hoje, claro, como tem acontecido desde sempre, até 1 da tarde, o assunto por aqui é apenas um só: o nosso futebol, o futebol 100% barriga verde. Dia 5 de setembro e a gente vai direto dar uma olhada nos resultados da 23ª rodada da Série B, obviamente dando ênfase para os nossos times, os catarinenses. 3 jogos, Londrina e Joinville, 1-0 para o Londrina lá no Estádio do Café, que teve a estreia do França. Pois é, lembra dele? França, ex-Figueira, a estreia dele. Criciúma e CRB ficaram no 1-1, jogo no Majestoso. E aí no domingo, 6h30, Avaí e Ceará, lá no Castelão, na cidade de Fortaleza, ficou 1-0. E agora a gente dá, 0-0 o placar. Bom se fosse 1-0, né, Mu? Obviamente para o Avaí, que teve muitas chances. Já já a gente vai ver tudo o que rolou nessa partida. 0-0 Ceará e Avaí. Vamos dar uma olhadinha agora na tabela de classificação, onde nós tivemos pequenas mudanças para os catarinenses. Olha lá, no G4 nós temos Vasco, Brasil de Pelotas já tá ali, rapaz. Esse time aí, tô te falando. Atlético Goianiense e CRB fecham o G4. O Criciúma não mudou nada para ele, continua na 9ª posição. O Avaí perdeu uma posição, é o 12º. Virando a página, vamos para o Z4. Temos lá o Joinville, que também perdeu uma posição, era o 18º. Temos Bragantino, Tupi, além do Jack, ainda o Sampaio Correia. Vamos ver agora então como é que foi, pelo menos num breve resumo com ele, Polivalente. Boa tarde para você, Polivalente. Um abraço. E eu te pergunto o seguinte: 1 minuto para você na tela. Fale pra gente o que foi essa rodada da Série B. Vai. Vamos começar com o sábado, que é dia de Série B, onde o Joinville foi a Londrina mais uma vez. O Joinville está na batida de reclamar muito da arbitragem. E com isso acaba se complicando. Mais uma vez perdeu um jogador importante, mais uma vez perde um jogador interessante. O Londrina jogou mais até fazer o seu gol 1-0. O Joinville tentou, buscou e teve chance para isso, mas acabou não fazendo. O Joinville tem jogado bem. E isso é problemático. Mais uma vez, o Londrina dentro de casa é uma equipe muito eficiente. Bem, vamos para Criciúma. Nós falamos aqui sobre a situação do Criciúma, as alterações feitas, a forma que o Criciúma está jogando. O Criciúma saiu na frente logo, fez 1-0. E aí, a partir daí, o CRB começou a jogar, o CRB começou a dar as cartas e o Criciúma não conseguia chegar onde esperava o seu torcedor. Até que o CRB foi lá e empatou. Esse jogo foi o melhor jogo para os catarinenses. O Avaí teve a condição, inclusive, de fazer um bom resultado. Lance muito reclamado, a possibilidade de um pênalti do Bill. Eu achei que, na verdade, outra vez brilhou, se bem que tentou sair jogando e se complicou. Agora teve um lance no finalzinho da partida que o seu Tatá, pelo amor de Deus, Tatá, que isso, Tatá? O Avaí, e eu falei sobre isso aqui, né? E achei que não fosse tão rápido, que Avaí e Criciúma iam disputar posição dentro do Brasileiro. E ia já nessa rodada. Exatamente, próxima rodada nós teremos Avaí e Criciúma. Pois bem, a gente vai mostrar, obviamente, ainda hoje no Jogo Aberto SC, reportagens completas do que foram os jogos de Joinville, Criciúma e também do Avaí. Vamos dar uma passada rápida só para você ver o que rolou na Série A. Obviamente focando em Santa Catarina, apenas o Figueira foi para campo, jogo atrasado da 18ª rodada na cidade de Mesquita, Rio de Janeiro. Tivemos Fluminense 3, Figueirense 2. Com isso, a classificação para os catarinenses não mudou nada, mas vamos dar uma olhadinha como é que tá. G4 segue com Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro e Corinthians. Virando a página, a Chapecoense segue na 10ª posição, não mexeu em nada. Figueirense, péssimo, né? Também não mexeu em nada. É o 18º, Z4 que ainda tem Inter, Santa Cruz e América Mineiro. Vamos lá então, o que rolou nesse Fluminense e Figueira em 1 minuto na voz dele, Polivalente. Foi um jogo muito interessante, até porque o primeiro tempo pareceu que o Figueirense era um time de colegial, se reuniram para fazer o jogo. E aí o Fluminense jogou com muita facilidade. No erro da saída de jogo do Renato Augusto, que eu não sei porquê, se colocou como titular na equipe do Figueirense, acabou se complicando o alvinegro. Veio o segundo gol, o Figueirense jogava muito mal, no segundo tempo o Figueirense foi outro. Esse aí foi um golaço do Carlos Alberto. Do meio da rua, a bola fez uma curva interessante e o Cavalieri não conseguiu chegar na bola. O Figueirense cresceu na partida. Tanto é que nesse cruzamento, o Nirley de cabeça empatou em 2-2. Era para ser o resultado do jogo. Poderia ser o resultado do jogo. O Figueirense continuou buscando, continuou lutando e o Fluminense também. Agora, olha o gol que fez o Magno Alves. O cara foi de peixinho lateral, gente. Sem marcação para fazer esse gol. E aí acabou complicando a vida alvinegra. 3-2 para a equipe do Fluminense. Nesse lance aí, observem que o juiz dá o gol.
Ele acaba dando o gol, mas houve a falta do Nilei. Com o braço esquerdo, ele fez a carga para cima do Diego Cavalieri, foi falta. Ainda bem que o Bandeira viu. O Bandeira acabou acusando de forma correta que houve a falta. A falta existiu. O Figueirense poderia trazer o melhor resultado. O empate já seria um bom resultado. Acabou não acontecendo. Você de casa já vai interagindo conosco no 48 9135 8063. Esse é o nosso WhatsApp. A gente vai para uma rápida parada, aproveita para comentar, porque na sequência tudo o que rolou nas séries A e B do Brasileirão, focado só nos times de Santa Catarina, é só aqui no Jogo Aberto SC. 10 minutos para o fim da partida, Everton Silva também foi expulso, depois dessa cotovelada em França. Quando eu entrei ali, eles ficaram meio bravos ali, já foram me agredindo ali, mas é tranquilo, é coisa de jogo. Faz falta, você perder dentro de casa, realmente não somar, não fazer vitória. Havaí e Ceará fizeram um jogo movimentado e polêmico no Castelão. O cara tem que ser um homem pra falar, né? Depois que ele voltou da China, ele tá engraçadinho, né? Voltamos com o Jogo Aberto SC para dar uma olhada agora, começando esse segundo bloco, como é que foi a partida entre Londrina e Joinville. O Tubarão venceu o Coelho. Mas olha, teve uma noite, o goleiro do Jack, o Samuel, vou te falar, pegou tudo e muito mais. O Joinville era o visitante, mas estava bem à vontade em campo. O time jogava no erro do Londrina, com jogadas rápidas. O primeiro chute ao gol do Tubarão saiu aos 23 minutos do pé de Zé Rafael, mas Samuel defendeu. Escanteio. Keirson pegou bem na bola, mas Samuel de novo fez boa defesa. A melhor chance do Londrina foi nesta cabeçada do K99. O goleirão teve que se esticar todo e evitou o primeiro do Tubarão. E o Jack respondeu, mas Naldo mandou a bola longe. O Londrina dava espaço e o time catarinense aproveitava. Aos 40 minutos a partida pegou fogo. Keirson ia ficar na cara do gol. E o zagueiro Fabiano Heller, que era o último homem, fez falta e acabou expulso. No segundo tempo, a chuva voltou com tudo. O Londrina tinha um jogador a mais e a primeira oportunidade foi nesta cobrança de falta de Zé Rafael, que tirou tinta da trave do goleiro Samuel. E ele queria anotar o dele. Na sequência, fez uma bela jogada e abriu o placar para o Londrina. E o Jack não estava morto em campo, não. Mesmo com um jogador a menos, conseguia achar espaço para chegar no ataque. Mas faltando menos de 10 minutos para o fim da partida, Everton Silva também foi expulso, depois dessa cotovelada em França. Aquilo ali é de antigo, que eles são acostumados a perderam pra gente o ano passado, retrasado, pro Figueirense da final, e quando eu entrei eles ficaram meio bravos ali, já foram me agredindo ali, mas é tranquilo, é coisa de jogo. Eu tô feliz, se teve magoado deve ser eles, porque estavam todos bravos ali. E foi o time catarinense que levou o perigo e quase empata a partida neste lance já nos acréscimos. Ah, é? Pois é, rapaz, olha, só antes do Claudionir falar a respeito do jogo, vamos ver de novo o que disse o França, que fica difícil entender na primeira. Na primeira. Repete então ele falando sobre a expulsão do Everton Silva, por qual seria o motivo. Fala, França, vai. Aquilo ali é de antigo, que eles são acostumados a perderam pra gente o ano passado, retrasado, pro Figueirense da final, e quando eu entrei eles ficaram meio bravos ali, já foram me agredindo ali, mas é tranquilo, é coisa de jogo. Eu tô feliz, se teve magoado deve ser eles, porque estavam todos bravos ali. Tem mais rabisco do que cheque e volta, Ano né? passado, né? Ele tá viajando. Continua viajando, França. E aí? O Londrina joga muito. O Londrina tem uma boa equipe, falamos sobre isso. Eu não sei porque o Lisca reclama tanto. Quando o seu zagueiro acaba dando oportunidade. De novo, não. Fabiano Heller, nós avisamos. Fabiano Heller na recuperação, não vinha bem, acaba se complicando, deixa o cara adiantar demais, corre atrás, faz a falta pra expulsão. Dá pra reclamar da expulsão do Everton Silva em cima do França? Não dá pra reclamar. Não. A expulsão foi normal, então não tem que reclamar o Lisca. Pô, o cara foi e fez uma agressão, então uma expulsão totalmente correta. E aí,
Quem perde o Joinville, que está no caminho da Série C do Campeonato E Brasileiro. tem jogado bem. Muito bem. Nós falamos sobre isso aqui quando passávamos o lance. O Joinville tem jogado muito bem, tanto em casa como fora. E achei que o estado do Bahia foi bom pela situação que vive o Bahia na competição. Contra o Londrina nem tanto, porque o Joinville jogou bola, mas acabou perdendo mais uma vez. Talvez essa melhora do Joinville é o que vai pagar caro, né? Porque tá acontecendo um pouco tarde. E pode ser aquela melhora do cara que tá indo, que tá na UTI. Pô, o cara melhorou, daqui a pouco morre. Exatamente. Situação extremamente delicada. A gente falava aqui dos perigos do Keirson, tanto que levou um bocado de perigo, não foi ele o autor do gol. Aliás, um golaço do Londrina, mas há de se destacar o goleiro Samuel. Pegou um bocado. Pegou muito. O jogo foi muito bom. O jogo foi bom. Se você comparar Joinville, Londrina, Ceará e Avaí, esse jogo teve muito mais lance de gol. Foi um jogo que teve mais velocidade, as equipes brigaram muito mais pela vitória. Então o jogo foi muito bom, o Joinville tem jogado bem, mas infelizmente não faz resultado. Vamos dar uma olhada agora como é que foi então o jogo entre Criciúma e CRB. O jogo aconteceu sábado no Majestoso. O Tigre ainda sofre com baita desmonte. Aliás, o Corinthians apresentou essa manhã e tava lá, ó. Gol é do Timão. Que saudade, hein, Gustavo? A chuva e o frio castigaram o torcedor que foi o Heriberto Wilson, mas a vontade de vencer era grande por parte do Tigre. O CRB tentou assustar no início, de fora da área, mas Luiz estava ligado. No cruzamento, outra vez estava lá o goleirão do Tigre para segurar. E a defesa deu segurança pro ataque funcionar. Niltinho pedalou e cruzou. Bola na medida para James, sozinho testar no canto. O goleirão nem se mexeu. 1-0 Criciúma. No segundo tempo, o estreante Clayton queria mostrar serviço. Bateu essa falta aí, que passou perto. O Tigre tocava bem a bola. Nessa aí, faltou força pro Barreto. Quando o Clayton chegou de novo, faltou direção. Aí o Tigre deu uma diminuída no ritmo e o CRB voltou a crescer no jogo. Na força, o visitante incomodava, pressionava pelo gol de empate. Até que ele aconteceu. Aos 42 minutos, Luiz saiu mal na cobrança de escanteio e na insistência, Diego Jussani botou pra dentro. Mas ainda não tinha acabado. Bocão deu esse coice minutinho e foi expulso. A expulsão deu um gás pro Tigre. Douglas Moreira bateu e Juliano salvou o CRB. Mas não teve jeito. Ficou o gosto amargo do empate dentro de casa. Faz falta. Você perder dentro de casa, realmente não somar, não fazer vitória. No campeonato faz muita falta e faz a diferença. Se você faz o dever de casa e busca fora, você briga na parte de cima da tabela. No momento que você não busca fora e não consegue fazer a vitória dentro de casa, complica. Então, da maneira que nós estamos jogando, da maneira que tem acontecido, retomar o caminho das vitórias e principalmente aquele critério que dentro de casa o Criciúma sempre foi muito forte. E nós perdemos um pouco essa identidade, então nós temos que recuperar de novo. Isso leva tempo, porque ele tá trocando os pneus com um carro em movimento, afinal de contas, no desmonte, tá tentando reencontrar um time. Um time que era formado, tinha uma aplicação tática muito grande, tecnicamente, uma boa equipe, o melhor dos catarinenses acaba desmanchando. E agora vai reformular totalmente o time, por isso está na situação que está o time do Criciúma. Infelizmente, quando eu falei isso, não esperava que fosse tão rápido. O Criciúma já está disputando posição com o Avaí dentro da competição e o próximo jogo é na Ressacada. Sábado, 4 da tarde, Ressacada recebe Avaí e Criciúma. Falando no Leão da Ilha, vamos ver como é que foi o jogo ontem, lá em Fortaleza, no Ceará. Goleiro Renan, hein? Fez um primeiro tempo irreconhecível. Avaí e Ceará fizeram um jogo movimentado e polêmico no Castelão. Definitivamente não foi a noite do goleiro Renan, pelo menos no primeiro tempo. Ele se atrapalhou nesse chute que ia pra fora, depois derrubou o Bill nesse lance, que o time inteiro do Ceará pediu pênalti e ainda quase fez besteira nessa bola também. Tirando isso, não teve muito lance de perigo na primeira etapa. O Ceará assustou mais com o Bill, enquanto o Marquinhos Santos e o Rômulo criaram as principais chances de gol do Avaí. No segundo tempo, o jogo seguiu equilibrado, mas com poucas chances reais de gol. Depois dessa chegada dura, o zagueiro e capitão havaiano Fábio Sanches tomou o segundo cartão amarelo e foi expulso. Depois disso, Renan finalmente voltou a ser o goleiro que a torcida azul conhece. Seguro, ele salvou o Avaí quando o time era pressionado com um a menos. Antes do fim do jogo, o atacante Bill ainda tomou 2 amarelos por reclamação e foi expulso. Tudo igual no número de jogadores e tudo igual no placar. 0-0 no Castelão. E o Ceará deixou o campo reclamando demais da penalidade. A gente tem um lance já separado. Claudio Miranda, você acha que o Renan cometeu penalidade? Para mim não houve o pênalti, um lance que
que o Ceará reclamou demais, o Ceará reclamou durante toda a partida, mas não jogou um bom futebol. Se tivesse ter vencedor no jogo, seria o Avaí. Tatá perdeu uma grande oportunidade. Agora o Avaí tem um problema seríssimo, viu? Quando joga fora, tem sempre o jogador expulso. E o que fez o Fábio Sanches foi algo imaturo, também de garoto de colegial. Ele acabou de fazer uma falta, tomou amarelo. E na sequência, tomou um segundo amarelo. Esse lance aí, pra mim, não foi pênalti. Continuo afirmando, pra mim foi uma disputa de bola, estava muito bem colocado. O árbitro, o Bandeira tinha visão, pra mim não foi pênalti nesse lance. O jogo não chegou a ser bom. Avaí e Ceará não fizeram uma grande partida, mas a equipe do Avaí até merecia o melhor resultado. Só que o seu Fábio Sanches, pelo amor de Deus, você acabar de tomar amarelo como capitão do time, toma um segundo, pô. Vacilo feio. E agora a Série A do Brasileirão é destaque no jogo aberto SC. Fluminense e Figueirense jogaram na cidade de Mesquita, Rio de Janeiro, lá no campo do América. Quando o Figueira acordou, já estava 2-0 para o Tricolor. O primeiro tempo do jogo foi todo do Fluminense. Não demorou muito para o Tricolor abrir o placar. Cruzamento da esquerda e Gustavo Scarpa de cabeça estufou a rede. O segundo gol veio pouco tempo depois. Renato Chaves, também de cabeça, aproveitou a bobeada da zaga e ampliou a vantagem. Antes do fim da primeira etapa, Carlos Alberto quis partir para cima do técnico Levi Coupe. Segundo ele, porque o treinador mandou um de seus atletas bater nele dentro de campo. Eu quase me desentendi com o Wellington, pedindo para ele jogar a bola para devolver o suposto fair play que o Carlos Alberto estava pedindo. Se o Carlos Alberto viu uma outra coisa, vou ser sincero para você, nem o Eduardo Cardoso e nem a Janaína Pascoal, eu acho que o Freud seria um cara indicado para ele. Bons advogados, cara, o cara tem que ser homem para falar, né? Depois que ele voltou da China, ele tá engraçadinho, né? Pelo jeito, essa confusão motivou o time do Figueirense. O próprio Carlos Alberto, de fora da área, fez esse golaço logo no início da segunda etapa. Pouco depois, Nilei aproveitou o cruzamento de Ayrton e empatou a partida. Sem Carlos Alberto, que saiu com câimbras, o Figueira viu o Fluminense voltar à frente no placar com esse gol de Magno Alves. Quando tudo parecia resolvido, Nilei dividiu com Cavalieri e marcou o que seria o gol de empate do Figueirense. O árbitro chegou a apontar para o centro do gramado, como se validasse o gol, mas acabou marcando falta do zagueiro alvinegro, o que decretou a derrota do Figueira por 3-2. Pois é, vamos dar uma olhada então nesse lance agora com a análise do Cláudio Nir Miranda, se foi de fato falta do Nirley na disputa de bola com o Diego Cavalieri. Pode rodar o lance aí, Polivalente. Na primeira visão, achei que não havia falta. Depois, na sequência, vi sim com o braço esquerdo. Ele acabou tirando a impulsão do Diego Cavalieri e, além disso, houve empurrão. O Diego caiu quando já tinha a bola praticamente dominada. Então, falta, sim, o Nirley não bate na bola. A falta aconteceu. Olha lá. Outra vez, o Nirley não chega a bater de cabeça na bola. Na verdade, ele acaba empurrando o goleiro adversário. Falta bem marcada. E a história... O árbitro deu gol. Tá. Inicialmente. E o assistente foi quem o corrigiu. O corrigiu de forma correta. Polivalente. E a história ali do Levi Coupe, que já jogou no Figueira, diga-se, e o Carlos Alberto. Cara, eu gosto do Levi Coupe, acho um cara sensacional, espetacular, e vejo com muita dificuldade o Levi Coupe mandar bater em alguém. O Levi gosta do futebol, ele adora o futebol bem jogado. E na verdade, eu acho que o Levi queria o fair play. O Carlos Alberto deve ter entendido de outra maneira. E assim, ó, ser engraçado no futebol é bacana, viu? E o Levi Coupe tem sido um cara engraçado, um cara boa praça, dando declarações excelentes. Diferente do Carlos Alberto, tá fora do próximo jogo, viu? Por quê, hein? Ele foi comemorar, na comemoração tomou cartão amarelo, tá virando moda no Figueirense. Tomou o terceiro amarelo, tá fora do próximo jogo com o Atlético. Pô, na Figueirense comemoração... não tem seus dois principais jogadores, o Bruno Alves, que é um excelente jogador, e o outro Carlos Alberto, e o Tuca é o técnico do Figueirense. Efetivado, e o Branco, ex-técnico do Figueira, será assessor da presidência. Fala agora da Chapecoense, porque o Bruno Power Angel vai falar pra gente qual é o tamanho da importância, Bruno Rangel, dos seus 2 últimos gols, hein? Primeiramente, muito feliz em voltar a fazer gol, né? Com a camisa da Chapecoense, e especialmente em casa, diante do torcedor. É uma coisa que me deixou muito feliz, né? Classificar o time, ter a oportunidade de fazer 2 gols para classificar o time, ser decisivo na hora que precisou. Decisivo, e tamanha decisão que tem esse cara aí, tá de olho nos grandes de São Paulo já, tá na mira dos grandes. Santos está muito interessado no Bruno Rangel, quer levar Bruno Rangel para 2017, e o São Paulo, que era o Rafael Moura, atacante do Atlético Mineiro, que está no Figueirense. E o próximo adversário da Chape é o Santinha, que não vence 7 jogos, Polivalente. São 4 derrotas e 3 empates, mas lá no Para Recife. vencer, manter a tranquilidade na Série A, Chapecoense está num grande caminho.
Rápida parada aqui, depois da sequência você vai ver aqui no Jogo Aberto SC tudo que rolou na segundona do Campeonato Catarinense e que se tem espaço merecido pro nosso futebol. Marcílio Dias e Ercílio Luz se enfrentaram debaixo de muita chuva em Itajaí. Em Tubarão, também com o campo encharcado, o Atlético saiu atrás do Juventus logo no primeiro minuto, com um gol contra. Isso é Jogo Aberto SC. Voltamos com o Jogo Aberto SC, falar de segundona do Campeonato Catarinense, tá pegando fogo, o bicho tá pegando, olha só os resultados aí, ó. Barra 6-1 no Porto. Porto tá ladeira baixa, faz tempo, né? Marcílio em que recuperação, 3-0 no Ercílio Luz. Jaraguá perdeu para o Almirante Barroso, tá bem demais no campeonato. Atlético Tubarão perdeu em casa para Juve do Norte, para delírio do Miguel Debate. Operário de Mafra e Concórdia, o jogo foi 1-0 pro time do Oeste Catarinense. Vamos dar uma olhadinha agora como é que foram os jogos então entre Atlético Tubarão e a Juve do Norte. E além disso, esse jogo aqui que você tá vendo, olha que campo, hein? Que coisa medonha. Marcílio Dias que recebeu o Ercílio Luz. Marcílio Dias e Ercílio Luz se enfrentaram debaixo de muita chuva em Itajaí. Os donos da casa saíram na frente depois que o árbitro, com um certo atraso, marcou o pênalti nesse lance. Tony cobrou e marcou. No segundo tempo, a torcida do Marcílio reclamou demais, pedindo pênalti nesse lance. O juizão não marcou. Na sequência, depois da cobrança de escanteio, Tony bateu da entrada da área e fez o segundo dele no jogo. Os donos da casa ainda marcaram mais um, aos 25 minutos. Mineiro, livre, fez o terceiro do Marcílio e fechou a conta em 3-0. Em Tubarão, também com o campo encharcado, o Atlético saiu atrás do Juventus logo no primeiro minuto, com um gol contra. O empate dos donos da casa veio em cobrança de pênalti. Brazão, o artilheiro, bateu bem e estufou a rede. O Juventus voltou à frente do placar depois desse chutaço, que explodiu no travessão, e Sabiá aproveitou o rebote. Já quase no fim da segunda etapa, o Juventus fechou o placar. Na súmula, o gol foi dado pro Ronaldo, mas pode botar na conta da poça d'água também. Fim de jogo e 3-1 pro Juventus fora de casa. Jesus amado, tô com frio pelos caras. Vamos dar uma olhadinha na classificação da segundona do Catarinense, que tá assim, olha lá. Na ponta da tabela segue o Almirante Barroso com 20 pontos, depois o Tubarão com 16, Barra, Concórdia, Operário e Mafra, rapaziada aí com 13. Virando a página com 12 pontos, aparece o Marcílio Dias, hein? Olha lá, a Juve do Norte tá na 7ª posição, Ercílio Luz, Jaraguá, e hoje estaria rebaixado pra 3º do estadual. O Operário, que Operário? O Porto, Claudinho. O que está surpreendente é a vitória de Juventus, pela classificação que está jogando com o Tubarão, que vinha muito bem no campeonato. Essa vitória 3-1 coloca fogo porque o Marcílio Dias está chegando. E a próxima rodada marca Barroso e Tubarão. Imagina que vai ser esse jogo. Né? Barroso e Tubarão, interessante, um jogo demais pra grande jogo da rodada. E é o último do turno, né? E aí quem corre por fora? É o Marcílio Dias, que hoje está com 12 pontos, um bom trabalho de Mauro Ovelha. Valeu, polivalente, grande abraço. Jogo Aberto esse de hoje vai ficando por aqui. A gente volta amanhã, ao 12:30 para você. Uma ótima tarde. Tchau, gente, hein? Até amanhã.